Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 38 do Política que Interessa, um episódio onde temos três grandes temas a abordar. A relação e as declarações de Pedro Nuno Santos acerca da imigração. De seguida vamos ao tema da semana, o agora ex-deputado do Chega Miguel Arruda, e fechamos o episódio com outro grande tópico, a tomada de posse do novo presidente norte-americano, Donald Trump. Venham comigo. O agora ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, foi constituído arguido por suspeitas de envolvimento no furto de malas no aeroporto de Lisboa e Ponta Delgada. Durante as operações policiais foram apreendidas cerca de 17 bagagens em sua posse, que agora são alvo de investigação. Arruda, que deixou recentemente a bancada do partido, permanece agora no Parlamento como deputado não inscrito, uma decisão que tem gerado alguma controvérsia. Miguel Arruda, tornando-se agora deputado não inscrito, traz consigo bastantes vantagens financeiras e logísticas. Além do aumento do salário bruto de 4.100 € para cerca de 6.400, o Estatuto de Deputado Independente concede-lhe um gabinete próprio, financiamento adicional para despesas de funcionamento e assessoria, bem como subsídios de transporte, especialmente por ser natural dos Açores. Segundo o Estatuto dos Deputados, Miguel Arruda terá também direito a um espaço para exercer a sua atividade política nos Açores, caso o mesmo solicite, o que aumentará os custos de funcionamento. Ao todo, estima-se que o orçamento disponível para o ex-deputado Chega ultrapassa os 5.800 € por mês, incluindo custos com o pessoal. Segundo o próprio Miguel Arruda, a decisão de se declarar como deputado independente teve como objetivo principal proteger o Chega de possíveis ataques mediáticos. Já Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, mostrou algum desconforto com a presença da Arruda no plenário, afirmando que a sua proximidade com os deputados do partido poderia causar incidentes. Esta situação leva a uma manhã tumultuada no Parlamento, marcada por trocas de acusações entre os deputados. Pela voz do líder do Chega, André Ventura, que afirmou em entrevista exclusiva à SIC que foi completamente apanhado de surpresa pelas suspeitas contra Miguel Arruda. Ventura destacou que nunca imaginou que um membro do partido pudesse estar envolvido neste tipo de caso, com este tipo de natureza. Nada no deputado Miguel Arruda indicava um comportamento destes, uma pessoa sem cadastro criminal com um percurso profissional sólido. Ventura declarou ainda que apresentou duas opções à Arruda: renunciar ao mandato ou dar explicações públicas sobre as acusações. Durante essa conversa, o ex-deputado Chega comunicou a sua decisão de passar a deputado independente. Após a escalada da polémica, Miguel Arruda anunciou que iria entrar de baixa psicológica devido à pressão mediática e ao impacto na sua vida pessoal. Em declarações à SIC afirmou: "Rebentei psicologicamente e a minha família está um caco." O deputado viajou assim para os Açores, onde pretende recuperar durante o período de afastamento temporário. A saída de Miguel Arruda deixou assim o partido em estado de alerta com André Ventura, a reforçar a necessidade de manter a luta contra o crime como uma das principais bandeiras do Chega. Ventura ainda comparou a atitude do partido com a de outras forças políticas, sublinhando que o Chega leva a sério o lema de limpar Portugal, independentemente das repercussões internas. O posicionamento de Pedro Nuno Santos sobre a questão da imigração, apresentado numa entrevista esta semana ao Expresso, gerou um terremoto interno no Partido Socialista, provocando divisões entre figuras de relevo do partido, desde ex-ministros a deputados, com críticas e elogios a emergirem de diferentes setores. O secretário-geral do PS defendeu uma política migratória humanista e exigente, sublinhando que quem escolhe viver e trabalhar em Portugal deve partilhar um modo de vida e respeitar a cultura do país, com destaque para valores como a igualdade de género. A declaração foi recebida com perplexidade por alguns socialistas, enquanto outros viram nela o consideram um ponto de viragem bastante necessário. Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro e João Costa, ex-ministros do governo de António Costa, criticaram de forma aberta o posicionamento de Pedro Nuno Santos. Ana Catarina Mendes acusou de se aproximar da retórica da extrema-direita e defendeu que a visão apresentada contraria as políticas de integração defendida pelo Partido Socialista nos últimos 30 anos. João Costa, por sua vez, classificou a referência a valores e cultura como perigosa e divisiva, sublinhando que problemas como a violência de género devem ser combatidos através da educação e não pela estereotipização.
Isabel Moreira, deputada próxima de Pedro Nuno Santos, também se manifestou contra a retórica utilizada, destacando que a lei obriga a direitos e deveres iguais para todos e que a ideia de um único modo de vida é estranha à Constituição e ao campo político socialista. No outro lado da moeda, nomes como Ana Gomes, Francisco Assis e António Vitorino saíram em defesa do secretário-geral. Ana Gomes apontou falhas na gestão anterior da imigração, destacando a ausência de mecanismos eficazes para a integração e acompanhamento, como o ensino da língua. Francisco Assis considerou que a abordagem do líder socialista é séria e necessária para debater o tema de forma livre no interior do partido, evitando o monopólio da narrativa pela extrema-direita. Um dos pontos centrais da entrevista foi a crítica de PNS ao mecanismo de manifestação de interesse criado no governo anterior, que este considera ter gerado um efeito de chamada para fluxos imigratórios descontrolados. Vitorino apoiou esta visão, defendendo que a simplificação do processo contribuiu para um aumento que considera significativo do número de imigrantes num curto espaço de tempo, o que pressiona, obviamente, os serviços públicos. A posição do líder socialista gerou clivagens internas que não seguem as linhas tradicionais do alinhamento político dos socialistas. O PS, mais à esquerda, como João Costa, criticam o líder, enquanto outros, como Ana Gomes, o defendem. Do lado mais ao centro ou à direita do partido, as opiniões também se dividem. Nos bastidores, há quem considere que o líder socialista está a traçar uma linha de ruptura com o legado do PSO António Costa. Para Ana Catarina Mendes, este corte é um erro, enquanto outros socialistas sugerem que, se Pedro Nuno Santos quer refundar as ideologias do partido, deveria considerar criar um novo projeto político. Em entrevista ao Expresso, haveria assim um debate sensível e complexo dentro dos socialistas, tocando em temas que prometem continuar a dividir opiniões dentro do partido e, obviamente, na sociedade portuguesa. A polémica alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, mais conhecida como a Lei dos Solos, gerou intensos debates no Parlamento, com o Governo a ceder às 4 alterações propostas pelo PS para evitar a revogação do diploma. Apesar de críticas de várias bancadas e especialistas, o Executivo confirmou a manutenção da lei com ajustes para discussão na especialidade. O Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, anunciou que, embora as propostas socialistas não permitam alcançar habitação a preços moderados, viabilizam custos controlados. Entre as alterações estão a eliminação da expressão valor moderado, a reposição do critério de contiguidade territorial, a introdução do nível adicional de avaliação e escrutínio e, por fim, a limitação temporal do diploma. Do PS justificaram estas exigências afirmando que a versão inicial agravava os problemas de habitação e contrariava os conceitos de habitação a custos controlados e rendimentos acessíveis. Os partidos como Bloco de Esquerda, PCP, PAN e LIVRE continuam a pedir a revogação da lei. Do Bloco, considera-se o diploma uma maldição incapaz de resolver o problema da habitação pública e com elevados custos ambientais. Alfredo Maia, do PCP, denunciou o incentivo à especulação e defendeu a revogação imediata, enquanto, do PAN, apontou-se ao desvário do governo como uma ameaça ambiental. Do LIVRE, Isabel Mendes Lopes alertou para a desregulação do ordenamento do território e a especulação que a medida pode, obviamente, fomentar. A oposição às alterações é ampla, incluindo 600 especialistas, organizações ambientais e entidades como a Associação Nacional de Municípios e a Ordem dos Arquitetos. Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de considerar o decreto uma entorse significativa no planeamento territorial, promulgou devido à urgência na execução de fundos europeus. No Parlamento, o PSD e o Governo procuraram consenso para assegurar avanços na construção da habitação, mas os críticos permanecem céticos quanto à eficiência da proposta em resolver o problema da habitação e manter a sustentabilidade ambiental. No seu regresso à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, agora como presidente outra vez, começou o mandato com um conjunto de medidas que refletem a sua doutrina nacionalista, América em primeiro lugar. No seu primeiro dia no cargo, Trump assinou ordens executivas que abrangem alterações climáticas, ajuda externa, relações internacionais e defesa. A sua primeira ação foi retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, repetindo a decisão tomada no seu primeiro mandato e revertida posteriormente por o democrata Joe Biden. Trump justificou a medida com base na ideia de que o acordo não reflete os valores norte-americanos, acusando de beneficiar países que, segundo o mesmo, não merecem ou não necessitam de apoio financeiro.
Paralelamente, suspendeu por 90 dias todos os programas de ajuda externa dos norte-americanos para uma revisão liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio. Esta revisão visa avaliar se os programas tornam os americanos mais seguros, fortes e prósperos. Apesar da suspensão, países como Israel, Egito e Jordânia deverão continuar a receber fundos devido a acordos de longa data. No campo da política internacional, Donald Trump reafirmou o compromisso com a doutrina de paz através da força, inspirada por Ronald Reagan, declarando que o sucesso será medido pelas guerras evitadas. Anunciou planos para reunir com Vladimir Putin, criticando, no entanto, a recusa do líder russo em negociar um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. Esta abordagem foi bem recebida por Volodymyr Zelensky, que acredita que poderá promover uma paz duradoura. Antes da tomada de posse, um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Hamas foi alcançado. No entanto, Trump mostrou-se cético quanto à sua durabilidade, enfatizando que essa não é a nossa guerra. Além disso, Trump reverteu sanções contra os colonos israelitas na Cisjordânia ocupada, um pedido direto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Relativamente à NATO, criticou países como a Espanha por não atingirem o limite de 2% no PIB em despesas de defesa, sugerindo que um aumento deste limite para 5%. Ainda confundiu a Espanha como um membro dos BRICS e sugeriu tarifas de 100% para negócios realizados por estes países com os norte-americanos. Por fim, as relações comerciais com o Canadá e o México também foram alvo de atenção, que, apesar de durante a campanha impor tarifas a ambos os países, Trump adiou a medida, indicando que as tarifas ao Canadá só entrarão em vigor a dia 1 de fevereiro. Estas medidas iniciais demonstram a continuidade da política nacionalista e isolacionalista de Trump, marcando o início de um mandato controverso e com implicações globais bastante significativas. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, um episódio que está disponível em todos os formatos, em vídeo, no YouTube, em podcast, nas plataformas habituais de podcast. Sigam-me no meu Instagram. Na próxima semana voltamos a encontrar à mesma hora. Até lá.